Olá a todos, me chamo Maria Quevedo, sou estudante de Ciência da Computação na UniOeste de Cascavel. Realizo atualmente uma iniciação científica voluntária e o título do trabalho que eu vou apresentar hoje é Análise Comparativa de TV Boxes Apreendidas pela Receita Federal, avaliação de desempenho e características de sistemas, ou melhor, de sistema com benchmarks. Esse trabalho está sob orientação do professor e doutor Guilherme Galante. Então, para contextualizar, basicamente a Receita Federal realiza a apreensão de aparelhos eletrônicos que são destinados inicialmente ao comércio legal, como o caso das TV Boxes. Então, a Receita, como alternativa a descartar e gerar resíduos eletrônicos, realiza a doação para instituições e universidades, doação desses aparelhos, que normalmente servem como objeto de estudo para essas instituições. Aqui eu trouxe uma notícia que evidencia isso. Mais de 366 mil aparelhos de Gatonet, que é como é conhecido as TV Boxes, foram apreendidos no Paraná, diz a Anatel. Conhecidos como TV pirata, os equipamentos dão acesso ilegal a conteúdos como filmes, séries e canais de TV por assinatura. Eu retirei essa notícia do G1 da Globo. E aí, como eu comentei, esses aparelhos eles são doados a universidades e um dos projetos mais evidentes realizados a partir das TV Boxes é a substituição do sistema operacional original delas e, consequentemente, a transformação delas em mini computadores. Isso é feito através da descaracterização desses aparelhos, que normalmente têm como sistema original o Android, então é substituído a partir de sistemas e métodos específicos de acordo com as informações de software e hardware de cada aparelho. E esse novo sistema operacional colocado nas TV Boxes, que normalmente é uma distribuição Linux, permite que elas funcionem como uma espécie de mini computador. Claro que não vai ser um computador super potente, porque elas naturalmente têm uma menor capacidade de processamento do que outros tipos de dispositivos. Então, o principal objetivo desse trabalho é realizar um benchmarking entre TV Boxes de diferentes modelos que já foram transformadas em mini computadores. Tá, mas o que é um benchmarking? Basicamente, são testes padronizados que têm como objetivo avaliar e comparar diferentes tipos de aparelhos, considerando aspectos como velocidade, uso de memória, capacidade de processamento, e isso normalmente é feito através de ferramentas e softwares específicos. Eu escolhi apenas 2 modelos diferentes para a realização do benchmark. O ideal, na verdade, é selecionar mais modelos para um benchmarking, para um teste padronizado mais assertivo, mas devido à limitação do resumo do evento, eu selecionei apenas 2 modelos, que é o WinX Plus V2 e o WinX Plus V3, e também selecionei um computador disponibilizado pela universidade para a gente realizar a comparação do computador com as TV Boxes. Então, eu iniciei fazendo a instalação do mesmo sistema operacional, utilizando o mesmo método de instalação nas duas TV Boxes. Eu utilizei as imagens disponibilizadas pelo projeto EducaBox, do IF do Mato Grosso, onde eles personalizam e padronizam um sistema operacional baseado em Armbian, que é uma distribuição Linux específica para modelos com arquitetura ARM, que é normalmente a arquitetura contida nas TV Boxes que a gente recebe da Receita. E após feita a instalação do sistema nas duas TV Boxes, elas ficam mais ou menos com essa carinha aqui, é uma foto que eu tirei do conector de um monitor que estava conectado a uma delas. A gente consegue, então, realizar a instalação do benchmark, que foi utilizado o Performance Test Linux da Passmark Software. Foi instalado, então, nos 3 computadores, na NX Plus V2, na NX Plus V3 e no computador disponibilizado pela UniOeste. Esse benchmark ele tem como foco principal realizar comparações da memória e do processamento dos aparelhos. Executando o benchmark nas 3 máquinas, são basicamente essas informações que são retornadas para a gente. Essa aqui é a tela da NX Plus V2, essa aqui é a NX Plus V3, esse aqui é o do computador. Então, tendo o benchmark feito, os resultados de discussão baseiam-se justamente na comparação entre os 3 aparelhos. Aqui eu tenho uma tabela com a especificação de cada aparelho, a gente consegue perceber que entre as TV Boxes não há tantas diferenças. Elas têm basicamente a mesma CPU, a mesma GPU, a mesma memória RAM, 2 GB, né, uma capacidade realmente limitada, e uma diferença aqui entre o armazenamento de ambas. Já o computador ele é superior em aspectos da CPU, da GPU, da memória RAM e do armazenamento. E aí, então, eu criei uma tabela com as principais informações, com as informações mais relevantes obtidas através do benchmark, que a gente pode observar em relação à CPU. A V3 tem uma leve superioridade em relação a operações inteiras. A gente consegue observar que a X Plus V3 ela apresenta 1.551 milhões de operações por segundo, enquanto a V2, 1.172 milhões de operações por segundo. Em relação às operações com ponto flutuante, que são aquelas utilizadas em cálculos mais complexos, como em geração de gráficos, simulações,
a gente percebe que a V2 ela tem uma superioridade, uma leve superioridade em relação à V3, apresentando 478 milhões de operações por segundo, enquanto a V3, 465 milhões de operações por segundo. Em relação à compressão de dados, a V2 também está à frente à V3, com 3.174 KB por segundo, enquanto a V3, 3.064 KB por segundo. Já o computador, ele se apresenta superior a ambos os aparelhos. Passando para aspectos de memória, a NX Plus V2 também apresenta superioridade em diversos aspectos. Em relação à leitura, apresenta 960 MB por segundo, enquanto a NX Plus V3, 921 MB por segundo. Em relação à escrita, a V2, 609 MB por segundo, enquanto a V3, 565 MB por segundo. Enquanto latência, a V2 também é superior à V3, apresentando 271 nanosegundos, enquanto a V3, 297 nanosegundos. O interessante aqui é que ambas têm a mesma quantidade de memória RAM, e mesmo a V2 sendo uma versão anterior à V3, ela apresenta um melhor desempenho geral em relação à V3. No geral, o que a gente pode perceber é que realmente as TV Boxes possuem uma capacidade de processamento muito limitada, e isso acontece principalmente por conta dos sistemas disponibilizados para as TV Boxes serem muito pesados em relação à capacidade de processamento delas. E conforme observado por Elias, em seu estudo sobre o desempenho das TV Boxes, dispositivos que executam sistemas mais pesados, como fornecido pela EducaBox, consomem uma parte considerável da memória RAM, mesmo sem nenhum programa aberto, resultando em um desempenho geral inferior ao do computador utilizado como referência. Então, como conclusão, a gente pode perceber que o uso das TV Boxes como mini computadores ainda é limitado, né? Por isso é importante a gente continuar pesquisas, continuar estudos, buscando alternativas que otimizem o uso desses dispositivos. Uma alternativa possível é a utilização do sistema Armbian Minimal, que é baseado em Armbian também, mas é um sistema um pouco mais simples, um pouco mais primitivo, o que permite que a TV Box ela não precise, não exija tanto processamento para funcionar. Outra abordagem possível também é o uso de softwares como o XRDP, que permite que as TV Boxes funcionem como uma espécie de terminais burros, quando um servidor assume o processamento ao invés delas. Então, basicamente, é instalado um software tanto nas TV Boxes quanto em um servidor, que normalmente é um computador com capacidade de processamento superior às TV Boxes, e o computador ele assume o processamento ao invés da própria TV Box. Então, isso permite que ela funcione como uma espécie de terminal burro. E aí existem diversas outras alternativas, diversos outros estudos e artigos que podem ser lidos em relação ao uso das TV Boxes, né? Mas, de qualquer forma, a análise e o benchmark que foi realizado entre as TV Boxes indica que a NX Plus V2 destacou-se como a mais eficiente, apresentando um desempenho ligeiramente superior à NX Plus V3, mas não é muita coisa de diferença, né? Em relação aos meus agradecimentos, eu gostaria de expressar minha profunda gratidão ao Programa de Educação Tutorial, PET de Ciência da Computação, PETComp, da UniOeste Campus de Cascavel, do qual sou membro, pela valiosa oportunidade de pesquisa e iniciação científica na área relacionada às TV Boxes. Agradeço também, especialmente, ao meu orientador, professor e Dr. Guilherme Galante, cuja orientação e apoio foram fundamentais para o desenvolvimento deste estudo.